Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar das rendas financeiras antecipadas. Né? Temos ali 4 fórmulas, né, de cálculo para rendas financeiras. Vamos ter ali, por exemplo, pelo menos ali de 2 das fórmulas utilizadas para as rendas financeiras antecipadas. Tá? Bom, algumas coisas são importantes para identificar quando a gente está tratando de uma renda financeira antecipada. Tá? Porque, em termos de rendas financeiras, nós temos as antecipadas, as pós-antecipadas e as diferidas. Tá? Nós temos vídeos para cada uma delas. Mas nós estamos iniciando, então, com as rendas financeiras antecipadas. E para identificar qual dos 3 tipos, né, a gente tem alguns elementos. Tá? Para identificar uma renda financeira antecipada, a gente precisa prestar sempre atenção no enunciado das questões que a gente está calculando. Tá? Então, para identificar uma renda financeira antecipada, a gente precisa ter atenção a 2 termos que aparecem, né, ou em conjunto ou separadamente nos nossos exercícios, nas nossas atividades. Um deles é no início de cada período e o outro é com a entrada. Tá? Quando aparecerem esses elementos, esses termos enunciados, está se tratando da renda financeira antecipada. Então, a gente vai saber quais são as fórmulas a serem utilizadas nesse caso. Tá? Então, como a gente falou, são 4 fórmulas, né, nas rendas financeiras antecipadas. Temos também as fórmulas dos outros tipos de renda. A gente precisa olhar para um determinado conjunto de fórmulas para resolver. Né? E nesse caso, quando aparecer no início do período ou com entrada, eu já vou diretamente olhar o conjunto de fórmulas das rendas financeiras antecipadas, deixando os outros tipos de fórmulas das outras rendas de lado. Tá? Bom, para realizar os cálculos de rendas financeiras, nós temos 2 tipos de tabelas. Né? Então, nós precisamos utilizar ali um fator. Tá? A gente tem tabelas FAC, né, com o fator de acúmulo de capital. Então, o símbolo FAC é o fator de acúmulo de capital. Quando na fórmula pedir, né, o fator FAC, a gente vai lá numa determinada tabela e encontra o fator que se pede naquele determinado cálculo. Tá? E quando na fórmula houver FVA, significa fator de valor atual. Então tem uma outra tabela, né, FVA, e nós vamos lá procurar o fator, o número, para utilizar na fórmula que pede o FVA. Tá? Então, quando que a gente utiliza a tabela FAC? Tá? Além de aparecer claro na fórmula, né, a gente precisa identificar primeiro qual é a fórmula a ser utilizada. Se é uma fórmula de um cálculo, né, da tabela FAC ou um cálculo da tabela FA. Como que a gente identifica? Né? Fazendo a diferenciação do enunciado. O enunciado em geral, né, quando é fator de acúmulo de capital, é uma aplicação financeira. Né? Vai ter um resgate a ser feito. Né? Então, obviamente, né, o dinheiro foi colocado em algum tipo de investimento, algum tipo de relação econômica em que esse dinheiro vai ter um rendimento ao longo do tempo, então ele vai acumular, né? Vai ter um montante, vai acumular ao longo do tempo. Então aí a gente vai estar falando do fator de acúmulo de capital. Tá? Agora, quando a gente estiver fazendo uma operação comercial, de compra, venda, financiamento, né? A gente financia a compra de alguma coisa, né? Nós estamos falando então do fator de valor atual, FVA. Tá? Mas para isso ficar bem claro para nós, a gente vai olhar o próximo slide, em que eu preparei essa diferenciação, né, entre qual das formas utilizar. Tá? Então, começando bem de cima ali, né, primeira coisa, identificamos que é uma antecipada no enunciado da questão, quando fala no início de cada período e com entrada. Tá? Então, quando fala no início de cada período com entrada, o conjunto de fórmulas antecipadas a ser utilizado são essas 4 fórmulas aqui. Tá? É uma dessas 4 fórmulas. Tá? No entanto, quando for, né,
algum tipo de aplicação, investimento que gera um montante ou um resgate, né, devido a uma aplicação de investimento, as formas que nós temos que utilizar da antecipada são essas duas. Né? Então, a primeira coisa é definir se é uma antecipada. Disse no início do período com entrada, é uma dessas quatro formas, então já vem olho nessas quatro formas aqui. Agora, se disser que é uma aplicação, investimento, que gera um montante, um resgate que vai acontecer após uma aplicação de investimento, das antecipadas são essas duas fórmulas aqui. Tá? E aí no enunciado, um vai pedir que a gente calcule o montante, né, de uma determinada aplicação de investimento, né, um vai pedir para a gente calcular a prestação, né, que a gente precisa colocar para resgatar um valor de uma aplicação em determinado período, tá? Então, vai ser essas duas fórmulas no caso de aplicações, investimentos ou resgate. Bom, está lá identificado que é uma antecipada, que é no início do período e com entrada, mas fala em compra, venda, aquisição ou financiamento, né, então a gente trata de um valor à vista, um valor atual, aí a gente utiliza da antecipada essas outras duas fórmulas aqui. Tá? Então, de novo, identifique uma antecipada porque é no início do período com entrada, mas fala em compra, venda, aquisição, financiamento, valor à vista ou valor atual. Das quatro das antecipadas, eu vou utilizar essas duas aqui, né, que é do fator de valor atual FVA. Tá? A gente vê que nas fórmulas já está assim identificado, né? Quando é compra, venda, aquisição, financiamento, valor à vista e valor atual, nas fórmulas da antecipada na fórmula tem o FVA nas duas fórmulas, tá? São fatores que a gente vai usar de uma determinada tabela que a gente vai ver nos exemplos dos exercícios. Quando tratar, então, de aplicação, investimento, montante, resgate devido, a gente está falando de fator de acúmulo de capital, e nas fórmulas está lá, né? Fator FAC nas duas fórmulas, do montante e da prestação, tá? Então, vamos ver dois exemplos, né? Um exemplo com a aplicação de uma das fórmulas, né, do fator de acúmulo de capital da antecipada, e um exemplo também, né, do fator de valor atual da antecipada, certo, gente? Bom, então aqui no nosso exemplo de cálculo, né, é um cálculo de prestação do montante de rendas antecipadas, e aí nós temos o enunciado, tá? Aí as informações, os termos do enunciado são muito importantes para a gente definir que fórmula utilizar, tá? Bom, o enunciado começa assim, para resgatar 15 mil. Bom, se eu quero resgatar alguma coisa, eu estou falando de uma aplicação, né? Eu coloquei um valor e eu quero resgatar, no final, um bolo de dinheiro, né? Um montante. Então, estou falando de uma aplicação. Se eu quero resgatar, eu estou falando de uma aplicação. Então, lembrem, né, que quando a gente fala de aplicação, nas formas das antecipadas, né, aplicações, nós estamos falando dessas duas fórmulas aqui, certo? Ou é a forma do cálculo do montante, ou é a forma da prestação do montante. Muito bem. Então, está definido, né? Para resgatar é uma aplicação. Então, é uma das duas primeiras fórmulas ali, certo? Então, para resgatar 15 mil daqui a 8 meses, o nosso N, né, o nosso período, sendo remunerado a 4% ao mês, é a nossa taxa aí, qual o valor deverá ser investido no início de cada mês? Ó, é uma antecipada, realmente, porque fala no início de cada mês, né? Para definir que são formas da antecipada, o período, né, início do período, é um termo-chave para definir que é uma antecipada. Tá? Bom, a gente viu que é um investimento, tá? E a gente quer saber qual valor deve ser investido todos os meses para obter um montante. Então, prestação do montante, ou seja, qual valor que eu devo colocar todos os meses para obter um determinado
o valor ao final daquele período. Tá? Então, por isso, a fórmula que a gente está utilizando aqui nesse exercício é a fórmula da prestação do montante, é o R. Né? Então, R igual a montante dividido pelo fator, a gente já vai ver como é que a gente encontra esse fator, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa I. Tá? Então, de novo, né? Nunca é demais a gente repetir como é que a gente descobre que é essa fórmula aqui. Tá? Primeira coisa, o enunciado diz início de cada mês. Então, é uma fórmula das antecipadas. Então, eu vou lá e vou olhar o conjunto de fórmula das antecipadas. No enunciado fala em resgate. Então, é uma aplicação. Então, é uma das duas primeiras fórmulas ali da antecipada. Qual das duas é? Bom, como o exercício pede qual é o valor que a gente deve investir mês a mês, né, para obter, né, esse montante no resgate, a gente está falando do valor da prestação que eu tenho que colocar todos os meses. Então é o R. Tá? Então R igual a montante dividido por fator vezes, abre parênteses, 1 mais taxa. Bom, para montar então a questão, a gente precisa substituir esses elementos na fórmula. Tá? O montante está dado no exercício. Tá? Ele diz aí para resgatar 15 mil. Então, eu quero resgatar um montante no final da aplicação de 15 mil. Então, eu vou lá e substituo, no lugar do M, os 15 mil. Dividido por fator. Fator de acúmulo de capital, FAC. Como é que eu acho este fator aqui? Tá? Então, nós temos duas tabelas. Tá? Tabela de fator de acúmulo de capital e a tabela do fator de valor atual. Como nesse cálculo, né, é um investimento, a tabela a ser utilizada é fator de acúmulo de capital, como está dado na fórmula. Mas qual dos números nós vamos utilizar, né, que a gente tem nessa tabela? A gente vai ver que aqui na tabela a gente tem linhas e colunas. Tá? Então, aqui na primeira coluna da tabela, nós temos o N, que são os períodos, que vão de 1 até 24. E nós temos também, né, nessa linha aqui, diversos valores de taxa. Tá? Então, a gente vê que para encontrar qual número utilizar, qual fator utilizar, eu preciso saber a taxa e o período, o I e o N, né, para poder olhar na tabela. Então, isso é dado no exercício? Sim, isso é dado no exercício. Né? No exercício nos diz que nós temos uma taxa de 4% e nós temos um período N de 8 meses. Tá? Então, é isso que a gente vai olhar. A gente vai olhar lá N8, taxa 4. Então, eu vou olhar aqui na coluna do N, né? N é 8. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está aqui N8. Qual é a taxa? A taxa é 4. Então, eu vou lá em 4%. Aqui na linha da taxa, né? 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ah, então está aqui. Aqui taxa 4 e aqui período 8, né? Então, eu vou olhar onde eles se cruzam, né? Então, eu tenho aqui taxa N8. Eu tenho aqui N8, taxa 4. Ah, tá aqui, ó, taxa 4, N8. Então, aqui é o fator que eu preciso utilizar na minha fórmula. Tá? É este fator onde se encontram, né, a taxa 4 e o N8 que eu vou transportar, então, para a minha fórmula. Tá? Então, aqui onde está o FAC, é o valor que aparece ali como fator para a taxa 4 e N8, 9,21423, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa de 4%, né, 4 por 100, 0,04. Primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver é resolver os parênteses, né? Soma aqui, portanto, vai dar 1,04. Bom, na sequência da solução,
né, antes de fazer a divisão, eu preciso resolver a multiplicação na parte de baixo, né, da divisão. Então, eu vou pegar o fator 9,21423 vezes 1,04 e vou encontrar 9,5827992. Aí sim eu faço a divisão, né? Divido os 15.000 por esse valor encontrado e vou encontrar uma prestação R de R$ 1.565,30. Tá? Então, gente, esse é o passo a passo para a gente resolver o cálculo da prestação do montante de uma renda antecipada, tá? Sempre tendo observado, é claro, os elementos, né, no enunciado para poder definir quais são as fórmulas, né, o conjunto de fórmulas que eu vou utilizar. Então, vamos repetir aqui. Falou em início de cada mês, estamos falando das fórmulas da antecipada, tá? Que é esse conjunto de fórmulas aqui. Quando falou no início de cada mês, ou de cada período, ou com entrada, né? No caso do enunciado ali no início do período, no início do mês, é o conjunto de fórmulas da antecipada. É uma dessas 4 fórmulas. Bom, mas no enunciado fala em resgate. E eu só consigo resgatar aquilo que é uma aplicação financeira, né? Então, das 4 fórmulas, eu vou utilizar uma dessas duas aqui, né? Porque são essas duas que se referem a aplicações financeiras, investimentos, um montante, um resgate a ser realizado. Então, das antecipadas, é uma dessas duas. Ou é a fórmula do montante, ou é a fórmula da prestação do montante. Mas, no enunciado, ele nos fala que a gente quer resgatar 15.000, a gente quer resgatar um montante, né? Então, portanto, a gente vai ter que calcular uma prestação, né? Qual o valor que a gente vai estar investindo, né? Para ter esse montante. Então, qual é o R? Qual é o valor que a gente vai investir? Então, é o valor da prestação, R, né? Que a gente vai investir mês a mês, de uma antecipada, porque é no início do mês. Tá? Então, são esses elementos aí que a gente precisa estar atento, né? Essas palavras-chave aí, para poder definir se é uma antecipada e se é um montante ou prestação antecipada, no caso do nosso exemplo aqui, certo? Bom, agora nós vamos ver o exemplo de cálculo do valor atual, tá, das rendas antecipadas. Então, no nosso enunciado, nós temos o seguinte: meu vizinho vendeu um equipamento de ginástica a prazo em 3 prestações mensais antecipadas, aqui já está vendo que é das antecipadas, né, de 645 cada, a juros de 3,5% ao mês. Qual o preço à vista do equipamento de ginástica vendido por meu vizinho? Bom, como a gente define que é uma renda antecipada? Nesse enunciado ficou simples, né? Aqui já diz que é antecipada, então eu vou lá e vou olhar o conjunto de fórmulas das antecipadas, que são aquelas 4 fórmulas. Mas das antecipadas, tá? Qual é o conjunto de fórmulas que eu vou olhar dentro das antecipadas? Bom, o enunciado fala aqui em uma venda, uma operação comercial, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, em compra, venda, aquisição, financiamento, valor à vista, a gente está falando das 2 fórmulas que utilizam o fator FVA, fator de valor atual. Então, é uma dessas 2 fórmulas aqui. Tá? Então, no enunciado, a gente viu que era uma antecipada e a gente viu que era as outras 2 fórmulas que utilizam o FVA, fator de valor atual. Tá? Então, isso é também reforçado pela palavra que está aqui, qual o preço à vista. Né? Quando fala em preço à vista, também é antecipada, né, daquelas 2 fórmulas que utilizam o FVA. Mas qual das 2 fórmulas? A fórmula do C ou a fórmula do R? Então, pede o valor atual ou pede o valor da prestação? Então, a gente precisa olhar no exercício, né, que pede o valor à vista, que é o valor atual, né? Se pede o valor à vista, não pede prestação, né? É a fórmula do C, que é a fórmula do valor à vista, tá? O valor atual. Então, C
valor à vista, o valor atual, igual a R, prestação, que multiplica o fator da tabela, FVA, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa. Bom, temos os três elementos, 2 nós temos no enunciado, né? E 1 vai ser fator que a gente vai achar na tabela FVA. Então é importante também a gente ter atenção, né, e não confundir as duas tabelas, né? Se a gente utilizar a tabela errada, né, vai usar o fator errado, vai errar o resultado, né? Então, quando falar FVA, eu vou lá na tabela específica FVA. Bom, o valor da prestação é dado no exercício, R$ 645. Né? Eu vou lá e substituo o valor do R, 645, que multiplica o fator de valor atual. Como é que eu encontro esse fator aqui, né? 2,80164, tá? Eu preciso olhar na tabela, né, o valor da taxa e do período que foi dado no exercício. Tá? Então, são 3 prestações, ou seja, N3, e taxa de juros 3,5. Né? A gente sabe que na tabela a gente tem que olhar na coluna N, né, qual o número de períodos, no nosso caso é 3, então N, 1, 2, 3, e a gente tem que olhar a taxa, né, 3,5, ou seja, tem que olhar aqui em cima na linha 3,5, 0,5, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. E tem que olhar onde os dois se encontram, né? Então, 3,5, tem que olhar na linha N3. Então, tenho N3 e tenho taxa 3,5. Então, esse é o fator, né, nessa caixa aqui, que eu vou utilizar na minha fórmula. Tá? E esse valor que a gente está utilizando ali, então, na nossa fórmula. Vai ficar 645 vezes o fator que a gente encontrou na tabela, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa. A taxa é 3,5%, é 3,5 por 100, né? Então, 3,5 por 100 é 0,035. O que a gente precisa resolver primeiro? O que está dentro dos parênteses. 1 mais 0,035 vai ficar 1,035. Bom, aí eu tenho 3 fatores para multiplicar, né? Aí é só chegar na calculadora e multiplicar os 3 elementos. 645 vezes o fator encontrado, vezes 1,035. Tá? Realizado o cálculo, né, vou chegar a um capital de 1.870,30. Né? Aqui no nosso exemplo a gente não fez separado. Né? A gente multiplicou o fator pelo 1,035, achou 2,9. Aí 2,9 vezes 645, achou 1,870,30. Tá? Separado aqui só para dar um exemplo mais aberto, né, completo para vocês, mas podem multiplicar os 3 fatores de uma vez só e já vai dar o valor final aqui. Tá? Só quis demonstrar que esse 2,80164 vezes 1,035 dava 2,900. Tá? Então esse é o cálculo do valor atual das rendas antecipadas. Tá? Então, gente, nós tivemos 2 exemplos aí, né, de cálculo das nossas rendas antecipadas, tá? A gente viu um dos exemplos quando a gente tem uma aplicação, um investimento, né, que são uma das duas primeiras formas lá das rendas antecipadas. Depois, quando teve uma operação comercial, né, de compra, venda, a gente utilizou uma das duas formas, né, de baixo, né, lá das rendas antecipadas da nossa tabela, tá? Então isso é uma coisa importante, né? Vamos ali até retomar essa tabela. Isso é uma coisa importante, né? A gente precisa definir, né, qual das 4 fórmulas aí a gente vai utilizar, e alguns termos, né, que aparecem no enunciado das questões vão nos ajudar a fazer esse entendimento. Claro que tudo começa definindo, né, se é realmente uma antecipada, para poder olhar esse conjunto de 4 fórmulas. Tá? Se falar que é com entrada, que é no início do período, no início do mês, é as fórmulas da antecipada, então é essas 4 fórmulas. Mas dessas 4 fórmulas, a gente precisa definir ainda, né, se é essas 2 primeiras aqui, né, ou essas 2 últimas. Bom, para utilizar essas 2 primeiras, o enunciado tem que tratar de uma aplicação, de um investimento.
montante a ser resgatado após um determinado investimento, né? Então, se fala em aplicação e investimento, vai ser uma dessas duas, tá? Agora, qual das duas a gente vai utilizar? Se o enunciado pedir para a gente calcular um montante, né, acumulado após um período, a fórmula é do M montante. Se o enunciado pedir para calcular o valor da prestação, né, é a fórmula do R, tá? Bom, mas se o enunciado falar em compra, venda, aquisição, financiamento, valor à vista, valor atual, é uma dessas duas fórmulas de baixo, tá? Que a gente precisa utilizar. E aí a gente vai precisar descobrir se é o cálculo do valor atual, né, o C, o valor à vista, ou o valor da prestação do valor atual, né, ou é o C ou é o R. Aí no enunciado da questão vai dizer, né, calcule o valor atual, o valor à vista, o cálculo do C, ou no enunciado vai dizer para a gente calcular o valor da prestação, né, o R. Tá? E a gente define qual das formas vai ser utilizada nos nossos exercícios. Tá? Então é isso aí, gente. Desejo a todos bons estudos. Espero que esse vídeo tenha sido útil a vocês. Até breve.